Aqui é a Eri, mas também podem me chamar de Amy. Sim, eu mudei a identidade visual do canal, eu mudei o nome. Emily é um nickname que eu uso desde os primórdios da internet, desde o falecido Orkut. E todos os jogos, esse também é o meu nick. Eu me identifico com esse nome, então podem me chamar de Amy caso queiram. Ou de Eri, vocês que sabem. E aqui o vídeo eu resolvi trazer a minha tentativa frustrada de criar um avatar e uma capa nova pro canal. Pois é, eu peguei uma foto minha como referência para fazer o desenho do avatar, que a ideia era fazer eu, mas tipo, no meu estilo, e eu queria manter tons de vermelho e rosa. E aí eu fui traçando mais ou menos por cima da foto, mas podem ver que não tá assim no tamanho certo, sabe? Tipo, eu deixei o olho maior, eu coloquei o dentinho ali, o de vampiro que eu coloco em todos os meus desenhos, enfim. Só usei a foto como base mesmo. E aí, olha, logo adianto pra vocês que não saiu muito bem como eu esperava, mas ok, vou deixar vocês verem. E aí, eu tava assim, desenhando, mas tipo, eu acho que a gente já sabe quando o negócio não tá tomando um caminho legal. E aí comecei a fazer a orelha que eu sempre faço pontudinha e já dava pra perceber que ela tá bem desproporcional. E aí, pra piorar, eu resolvi refazer ela e eu acho que ficou pior ainda. Não sei, acho que tem dias que a gente não tá bom pra desenhar. E esse era um dia. Mas eu continuei persistente, tentando pra ver o que ia rolar. Então, fui fazer as linhas do cabelo, que eu sempre faço, para dar movimento. Sempre não, às vezes eu deixo o cabelo totalmente chapado, depende da minha proposta, que eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. E aí, eu fiz as linhas do cabelo como se fossem as mechas, né? Então, para dar um pouco mais de movimento ali no cabelo, uma sobreposição. E aí eu resolvi pegar as cores da capa que eu tinha feito para deixar tudo padronizado bonitinho. Eu resolvi pintar os olhos de rosa e a pele de um rosa mais clarinho. E aí o cabelo, depois, eu resolvi pintar ele da cor que eu fiz a line art. Então eu fiz todas aquelas mechas na line art para depois cobrir tudo. Eu acho que aqui eu já tinha eu já tava sentindo que não ia dar certo. Mas ok. Mas continuei recontornando tudo para depois poder preencher lá com a tinta. E caso me perguntem, eu estou usando o aplicativo do Adobe Sketchbook. E eu comprei um tablet. Esse tablet que eu estou usando é o S6 Lite da Samsung. E muito bom, assim, para desenhar. Tem me satisfeito, né? Tem me satisfeito bem. Eu pensei em comprar um iPad, mas, muito caro. Então, eu comprei esse. Tá suprindo as minhas necessidades aqui. Na verdade, dá pra gente desenhar com tudo, né? Não precisa ter um iPad para poder começar a desenhar. Dá pra desenhar com uma folha de papel e um lápis, que era o que eu sempre fiz. Aí, aqui, eu resolvi fazer tipo uns pontos de luz para deixar mais iluminado, mas tava legal o conjunto de cores. As cores em si eu gostei muito, mas tinha alguma coisa no desenho que não tava seguindo a minha ideia. A minha ideia era deixar uma coisa mais fofinha. Eu acho que tava ficando uma coisa meio dark. Não sei. Mas aí eu continuei tentando, aí refiz as mechas com esse rosa, que é um rosa meio neon, pra dar aquela luz. E aí eu tinha pensado em fazer assim, mechas mais claras, mechas mais escuras, pra dar profundidade. E aí eu fui tentando. Então eu continuei contornando, fazendo vários fios. Eu gosto muito de fazer isso em qualquer desenho, porque acho que dá muito movimento no desenho, não fica uma coisa estática. Então eu vou fazendo vários fios assim, bem aleatórios mesmo. Meu cabelo é ondulado, então fui fazendo várias ondas, várias. Já dá um outro visual assim pro desenho.
Mas aí, logo depois disso, gente, eu simplesmente desisti. Eu achei que tava ficando péssimo. Não péssimo, mas fora da proposta que eu queria trazer pro canal. Então, eu desisti do desenho e tô usando minha foto mesmo, por enquanto. E aí, aqui foi a minha tentativa de fazer uma capa, que vocês vão ver que não é a mesma capa que eu estou usando agora. Eu fiz essa capa no mesmo tom de rosa do desenho. Daí, no fundo, eu tenho testado alguns brushes do aplicativo. E aí, ficou como se fosse uma aquarela, assim, ficou muito legal. Só que eu tava com um problema enorme de conseguir desenhar as letras. Porque eu não queria baixar uma fonte e usar. Queria que fosse com a minha escrita, assim. Tipo, eu mesma queria desenhar as letras. E eu não conseguia encaixar elas pra ficar de um jeito que eu achasse que tava legal. Aí eu tinha escrito primeiro o nome todo. Então eu tinha escrito Emily, tudo inteiro. E depois eu resolvi ir escrevendo letra por letra e juntando, diminuindo, arrumando do jeito que eu achasse que ficava mais harmônico. Então, vocês podem ver que eu comecei até de trás pra frente, aí eu tô medindo assim pra ver se elas estão do mesmo tamanho, enfim. E aí eu queria fazer esse jogo assim de não deixar todas na mesma altura. Então, eu fui colocando uma mais para baixo, uma mais para cima, encaixando uma letra na outra. Olhando agora, eu achei que tá bem bonitinho. Mas ontem, quando eu tava fazendo, eu realmente não gostei. Aí eu tentei fazer por baixo, depois, uma sombra naquele tom de vermelho que eu usei para fazer a line art do desenho anterior. Então, eu copiei a camada, dupliquei, né, a camada, e aí eu pintei com esse vermelho e depois fui engrossando. E aí não achei que ficou legal. Aí eu desisti e comecei a fazer um traçado por baixo para fazer só uma sombrinha bem minimalista. E aí fui fazendo a sombra toda do lado esquerdo, direito. Depende do lado que você tá assistindo aí. E aí comecei a fazer a sombra em cada uma das letras para dar profundidade aqui no desenho. É uma coisa que eu geralmente gosto muito de fazer. Isso, é esse tipo de sombra nas letras. Eu não sei fazer lettering, tá? Eu já logo aviso pra vocês. Eu não sei fazer lettering, mas eu gosto muito de desenhar letras. Então, eu de vez em quando fico fazendo isso. E eu gosto desse tipo de sombra. Mas eu não tenho muita técnica, não. Eu vou fazendo só o que eu acho que fica legal pra mim. Então, não é lettering, tá? E aí, fiz isso em todas as letras, com calma, pensando aonde que era a sombra, porque chega uma hora que a gente começa a ficar meio bugado, já não sabe que lado que é mais que tem que colocar as coisas. Aí, arrumei aqui a pontinha do E e achei que tava muito fininha essa sombra e tentei começar a engrossar. Aí, engrossei um pouquinho ali no final. E depois eu resolvi contornar, porque eu achei que tava muito apagado o lado que não tinha sombra. Então, eu comecei a contornar todas as letras. Então, é realmente um desenho, tipo, só não é uma figura, é uma palavra. Mas eu comecei a fazer todo o contorno, né, line art ali, em cada uma das letras com muita paciência. Ai, mas falo pra vocês que é terapêutico isso. Eu gosto de ficar assistindo aqui esses time-lapse. Apesar de ser meu próprio desenho. Sei lá, eu gosto. Acho legal. Então eu gosto de ficar lá dando zoom, contornando letrinha por letrinha, com paz, com calma. E aí foi indo. Pena que depois eu desisti. Ai. Mas enquanto eu contorno ali, vamos conversar, gente. Eu bati 1000 inscritos nesse canal sem postar absolutamente nada. Cara, eu fiquei tão surpresa, eu acho, que é a palavra. Eu não vou falar pra vocês que eu não penso em voltar com o canal, sabe? Eu tinha pensado, depois daquele vídeo que eu postei sobre LOL, assim, sabe? Eu tava postando qualquer coisa, essa é a realidade. E aí, eu fiquei pensando, queria voltar, mas como, sabe? E será que vale a pena?
Será que é melhor eu criar um canal do zero? Esse tá muito flopado. Mas ainda tem espaço pra mim? E aí fiquei pensando e meio que acho que o universo me deu uma resposta quando eu bati 1.000 inscritos. O que pra muita gente pode ser pouco, mas pra mim 1.000 pessoas é muita gente. E aí eu falei, cara, eu acho que esse é o sinal que eu tava esperando, assim, pra voltar. E aí resolvi voltar, acho que da melhor forma, assim, refazendo toda a minha identidade visual, que talvez eu mude depois, porque eu tô olhando essa agora e tô gostando dessa rosa que eu fiz. Vamos ver, né? Nada precisa ser fixo. E aí eu resolvi voltar. Então vou trazer vídeo de arte, vou trazer coisas diversas, sabe? Porque eu acho que o meu problema é me prender em um assunto só. Que aí chega uma hora que eu não tenho muito o que falar sobre aquilo. E aí eu fico sem conteúdo. Então vou trazer coisas que eu gosto. E um vídeo só por semana, porque eu tava me cobrando demais, querendo postar 3 por semana. Não tava dando. Aí voltando aqui, tava ficando bem fofinho. Eu realmente não devia ter desistido dessa capa. Ai, acho que eu vou trocar. Mas aí eu já fiz as sombras. E depois eu coloquei mais 2. Então eu deixei uma sombra escura, uma vermelha um pouco mais clara e uma rosa no final. E aí fiz uns coraçõezinhos, que é uma coisa que eu gosto muito de colocar nos meus desenhos. Eu tenho colocado muito coração nos meus desenhos. Muito, muito, muito. Se vocês quiserem ver, meus desenhos vão lá no meu Instagram. Aqui embaixo tá meu Instagram pessoal. Mas meu Instagram de arte continua sendo l.ilustra. Porque é o que eu assino todos os meus desenhos, então eu não vou mudar. Mas os outros estão todos como Emily. Aí vocês podem ir lá ver os meus desenhos recentes. Sinceramente, eu acho que eu evolui muito. Eu tô até pensando em talvez fazer algo do tipo redesenhando desenhos antigos, alguma coisa assim. Aí aqui eu resolvi fazer olhos, que são coisas que eu amo. Eu amo olho. Eu amo olho. Muito. Eu acho que eu passei muita parte da minha vida sem saber desenhar olhos. Não que eu saiba desenhar, nossa, que olho incrível. Mas eu não conseguia fazer 2 olhos iguais. E depois de tanto treinar, tanto, eu finalmente consigo desenhar. E aí eu fui criando um amor por olhos de um jeito que vocês não têm noção. Eu acho que é a parte do corpo que eu mais gosto de desenhar. E aí eu resolvi fazer vários olhos, porque é o que... coisas que eu gosto, corações, olhos, enfim. E aí fui fazendo vários e resolvi fazer olhos diferentes. Não só como se fossem olhos humanos, assim. Fui tentando fazer coisas diferentes. Que é o meu tipo de desenho, né? Vocês sabem que eu não desenho realismo. E meus desenhos sempre tem alguma coisa meio fantasiosa, assim. É diferente. E aí fui fazendo. Eu tenho gostado muito de fazer isso aqui, ó. Como se fosse um reflexo de alguém com coração. Que o olho da pessoa tá com coraçõezinhos porque ele tá apaixonado. Então eu tenho curtido muito isso. E aí esse daqui de baixo eu fiz inspirado no Junji Ito, que faz uns mangás muito doidos assim. Aí fiz. Esses pontinhos que estão aparecendo aí durante o desenho é a minha mão batendo na tela do tablet. E aí fica borrando, mas é uma coisa que eu tenho gostado de deixar nos desenhos, sabia? Quando eu começo a borrar muito um desenho, eu deixo os pontinhos. Tenho curtido fazer isso. Outra coisa que eu gosto muito de desenhar são bocas, com os dentinhos ali sempre, né? Dentinho e as orelhinhas pontudas já, eu acho que é a minha marca já. E aí desenhei algumas boquinhas. Eu tenho treinado a desenhar dentes normais para não ficar aquela coisa super marcada e esquisita. E aí fui fazendo como se fosse bem um sketch mesmo, nada muito certinho. Aí fui fazendo isso, colocando os cílios nos desenhos, fazendo outros olhos, outras bocas. E depois eu fui colocando alguns coraçõezinhos. Aí eu tentei fazer uma boca fazendo biquinho. Mas acho que não deu muito certo, não. Aí eu apaguei. Aí eu fiz alguns corações, eu tenho feito bastante coração. As bochechinhas dos meus personagens agora eu faço corações em vez de bolinhas. E aí, no final de tudo,
Eu tentei mexer na opacidade ali, colocar os brilhinhos, que é de lei, tem que ter brilhinho. Mas eu acabei desistindo dessa capa e fazendo outra. Não que eu acho que ela tava feia, ela tá bem bonitinha, mas eu acabei fazendo outra. Mas ela tá guardadinha aqui, um dia pode ser que eu use. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, do meu retorno, da minha volta. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até os próximos vídeos e fui!